Bom, pessoal, vamos lá dar uma olhada na parte de relatório do administrativo financeiro. É, nesse treinamento específico, a gente vai ver os relatórios operacionais, são aqueles que, teoricamente, estão ligados ao nosso dia a dia. São relatórios de você ver extrato bancário, relatório de você ver contas a pagar, contas pagas, contas a receber, o que foi recebido. Então, tudo que é dentro de uma operacionalidade da rotina do dia, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, nesses relatórios, tá? Então, ó, dentro do módulo de relatório, eu tenho a opção de operacionais. E daí vem alguns relatórios que a gente considera como sendo relatórios do teu dia a dia. Então, por exemplo, contas a pagar. Então, eu colocando os filtros, eu posso usar filtro de prefixo, vencimento de tanto a tanto quanto eu tenho para pagar. Se eu quero filtrar por um fornecedor por uma conta financeira, eu posso ir especificando. Se não, ele vai sair tudo que está em aberto na academia. Então, ele já me lista aqui automaticamente tudo que foi lançado lá no gestor Pag e que não foi dado baixa ainda, está aqui nesse relatório. Então, ó, dia 26/8, vencido há 8 dias, que meu relatório está com, meu sistema está com data do dia 3/9. E aí ele me diz, ó, número da OP, número do documento, parcela, total de parcela, o tipo de documento, recibo, devolução de estorno de pagamento, é o nome do fornecedor, a conta financeira e o histórico, o valor, quantos títulos no dia teve e o acumulado, que é o mesmo valor nesse caso. Passou para outro dia 31, 3 dias vencidos, as mesmas informações, só que folha de pagamento e tal. Então ele me diz quantos títulos nesse dia específico, qual o total desse dia a pagar e o acumulado com o dia anterior. E aí vai. Dia 9, 2 dias vencido. E aí ele vai fazendo automaticamente dia a dia, totalizando o dia que eu tenho para pagar, quanto eu tenho no dia 5, no dia 10 e o acumulado. Isso até 27 títulos a pagar, com conta financeira, histórico, valor, todas as informações que você precisa para esclarecer o que é esse contas a pagar, total do dia e o acumulado. Aonde no final do período, até 2017 tem programado aqui, quantos títulos nesse dia programado, valor, quantos títulos no total e o acumulado. Ok? Então você pode ir lançando todas as tuas parcelas, todas as tuas programações. Importante que aqui também vai sair as programações, é que você possa estar lançando realmente tudo que está. Você tem documento na mão e tudo que você não tem. Folha de pagamento dos próximos 12 meses, aluguel dos próximos 12 meses, aqueles que você já tem na mão, o documento físico, sabe quanto é financiamento de veículo, financiamento de equipamento, você lançar tudo, ou seja, aquilo que fisicamente de documento eu tenho e o que eu não tenho é para ser registrado, para que você tenha realmente uma visão futura de fluxo de caixa, de quanto você vai precisar de dinheiro para pagar mês a mês, semana a semana, dia a dia. Para que daí você desperte em você a necessidade, baseado em número, de promover a sua academia no que diz respeito a campanhas, eventos que te gere dinheiro para cobrir as contas a pagar, para que você não seja pego de surpresa. Então, hoje eu já saber o que vai acontecer nos próximos 30 dias em relação a fluxo de caixa, isso você já entra num grau de profissionalismo, é bem interessante, esse relatório te ajuda muito nesse sentido. Títulos pagos, então assim, a mesma ideia, só que esses títulos eles não estariam mais em aberto a pagar, você já pagou, então ele vai sair aqui para mim automaticamente, ó, tudo que foi pago, OP, número de documento, parcela, documento, tipo, fornecedor, quando foi o vencimento, quanto foi pago, se foi em cheque, o número do cheque. Então todas as informações, ó, se foi pago vencido, se foi pago vencido, quantos dias de vencido, se não, se foi pago em dia, está aqui o zerinho. Então todas as informações dos teus pagamentos vão estar aqui no final. Como de praxe, ele vai te totalizar, ó, quanto ao montante que você pagou e quantos títulos foram. Ok? Aqui a mesma coisa desse aqui, só que quebrando por fornecedor. Fornecedor tal, todos os pagamentos automaticamente. Relação dos cheques. Esses aqui são os cheques não de recebimento, não de cliente, mas são os cheques que você pagou, que você passou. Então, por exemplo, vamos supor aqui, meu Banco do Brasil. Quero saber quais foram os cheques que eu paguei da empresa, que eu paguei a fornecedor, com cheque do Banco do Brasil. Opa, nenhum. Outra olhada aqui. Ah, tá.
Período que eu coloquei aqui não tinha cheque. Vamos ver o maior. Opa, apareceu aqui, ó. Olha que legal isso aqui. No dia 3/9, eu paguei 3 fornecedores, ó, Tona, mensalidade e TV, com esses valores, com o mesmo cheque. Então, o que o sistema faz? Põe o dia, o número do cheque que é igual, ou seja, foram 3 despesas com o mesmo cheque, discrimina quem é o que foi a despesa, o valor de cada uma e totaliza para mim o cheque. Então, o cheque, na verdade, não foi no valor de R$ 1.814,79 que pagou essas 3 despesas. Certo? Então, esse relatório me dá essa condição. Então, é o cheque número 850-870 do Banco do Brasil. Se eu quiser emitir uma cópia de cheque, quem trabalha com cópia de cheque, lá vai, ó, 850, 870. Então, aquele cheque que está naquele relatório, ele já também me emite uma cópia de cheque, já põe o extenso, aqueles 3 despesas já discriminadas aqui automaticamente, ó. Qual foi a conta financeira, os valores. Então, igualzinho aquela cópia de cheque que se preenchia ou preenche em algumas empresas, ele já sai automático aqui para a gente poder anexar as despesas dessa cópia de cheque. Tá? Extrato bancário, então assim, se eu pegar do início do mês até agora, 3 dias, vou pegar o próprio Banco do Brasil que eu tenho, ele vai me emitir, olha lá, olha que bacana, saldo inicial do banco, quanto eu paguei no dia 1, certo? Aí, ó, tinha 70, ficou 66, paguei mais alguma coisa, ficou 65, houveram alguns pagamentos no dia 3 e um recebimento. Aqui está aquele nosso cheque, ó, discriminado. E vê que legal, você pegar seu extrato bancário do banco mesmo, você possivelmente vai ter lá cheque compensado, número 850, 870 e o valor. Aqui você tem o valor do cheque, mas ele já te discrimina o que foi que aquele cheque pagou. Consequentemente, o que é que você tem com isso? Você tem uma auditoria diária, né? Que é a nossa conciliação. Ela passa a ser uma conciliação bancária e, ao mesmo tempo, você audita o que foi feito, o que foi originado, qual foi a origem das despesas para aquele total daquele cheque. Então, te dá essa condição de uma análise bem mais apurada, bem mais precisa em relação a tudo que entrou e tudo que saiu nesse banco. Ok? Aí vem movimentação de caixa, que é a mesma coisa. Razões financeiras, eu vou voltar nele quando eu explicar os relatórios gerenciais. Mas basicamente ele discrimina todas as despesas que foram lançadas em uma conta financeira. Meu contas a receber é a mesma ideia do contas a pagar, só que agora dos recebimentos. Você pode colocar um período, filtro. Então, por exemplo, tudo que tem hoje até o final do mês, contando que o sistema está com data do dia 3/9. Aí, se eu quiser saber só o que tem para entrar de cheque pré, tá? Então, ó, ele já me dá um total. Dia 3, ó, cheque, qual foi o aluno, parcela. Então, ele vai me dando quando foi a data da venda, qual o cheque, certo? O número do cheque do cliente está aqui, ó, toda a numeração. Então, ele me dá uma relação de tudo, totais de cheque, total do dia, valor acumulado, ó, e vem por aqui afora. Valor acumulado. Olha lá. Tudo que igualzinho ao outro relatório do contas a pagar, só que aqui se tratando de contas a receber. Eu pedi e filtrei por cheque, poderia ser por cartão, certo? Poderia ser por cartão de débito hoje, por exemplo, que eu vendi de débito que não entrou ainda no banco, estaria lá discriminado. Então ele vai me dar toda uma programação para que você possa, eu quero saber o que tem para entrar de cheque, quero saber o que tem para entrar de cartão, só da Cielo, por exemplo, você tem como filtrar também e ver só independente da administradora. E no final ele me dá o total, quantos cheques para entrar, o total. O importante é que você tem aqui, ó, o número do ID do cliente, foi um plano anual, número do contrato, 10º cheque de 12, o tipo, o cliente, quando foi a venda e o valor, e o número do cheque do cliente. Então, todas as informações que você vai precisar vai estar aqui discriminado também, ok? Relação dos recebimentos, então aqui você pode também filtrar, ó, tudo que entrou na academia de dinheiro, só que quebrando por tipo de documento. Isso aqui é bacana. Então, você pode ter no mês inteiro uma relação de tudo quanto foi recebimento
sendo filtrado por tipo de documento. Então, tudo que entrou de dinheiro, tudo que entrou de cartão, só que detalhando por tipo de documento. Olha lá. Carnê, cheque, então tudo que entrou de cheque, em que banco foi, ó. Foi cheque no Caixa, cheque no Banco do Brasil, e aí por diante, ó. Caixa Geral, então foi depositado nesse Caixa Geral aí, certo? Olha lá. Cartão de crédito, América. Cartão de recorrência no Santander. E aí ele vai listando para mim. GetNet, Master, Hiper, Redcar. Então, tudo vai sendo listado aí para que você tenha um acompanhamento de tudo que entrou e que cliente foi. Ok? Bom, movimento de caixa da recepção é tudo que foi vendido. Aqui é o relatório analítico das vendas. Então, por exemplo, do dia 3/9, vamos ver hoje pelo sistema tudo que foi vendido e que entrou pela recepção. Só para ter um controle das minhas vendas mesmo aqui de dentro do administrativo. Então, dia 3, ó, cheque, essa foi a venda, o valor total e um cheque. Felipe, 850 foi a venda para ele, foram 5 cheques. Então, foi dividido em 5 vezes. Ok? Executivo Fidelidade, 5. Então, está aqui. E aí por diante, 10 cheques, cartão de crédito foi dividido em 10 vezes, cartão de débito, recorrência, dinheiro. Então, todo o controle das vendas está nesse relatório. Também aqui no administrativo, certo? Créditos ativos, para você controlar e administrar o que, é que tem de ativo. Ó, crédito avulso. Então, Adriana, Célia, Lisane, todas elas estão com esses créditos em dinheiro para ser usado. Crédito permanente. A diferença qual é? Que a gente viu em movimento. Aqui ele usa uma vez só, usou, acabou. Aqui todo mês ele tem esse crédito disponível para poder usar. Ele se renova automaticamente. Então esses, usou os R$10, não tem mais. Aqui 60 usou no mês, no outro mês ele já está disponível novamente para ser usado. Então tem bastante crédito permanente. Permuta bolsa, olha lá. Está aqui separadinho. Todas essas pessoas aqui têm acesso livre na academia, né, que não paga nada. Então você tem um controle de tudo de crédito que está sendo concedido, certo? Um acompanhamento detalhado da recepção, também que detalha aquele, igual do outro lá, só que no formato dia. E relação de cheques devolvidos. Caso você tenha algum cheque que foi devolvido de cliente, deixa eu ver se tem algum aqui, ele vai listar para mim. Desculpa. Ele vai listar para mim. Não tem nada. Então, devolver o cheque de cliente no período que você quiser, vai estar listado. Então, com essa passada aqui nesses relatórios, você tem um acompanhamento financeiro operacional do teu departamento. Então, tudo que é necessário para que você possa saber o que aconteceu detalhado, está discriminado nesse módulo de relatórios operacionais. Okay? Vamos agora dar uma olhada em outra opção do sistema na parte de relatório, que são os gerenciais. Então, vamos lá.